A crise instalada na Igreja Universal do Reino de Deus em Angola deriva de questões de gestão interna daquela instituição religiosa e não deve ser confundida com um problema político-diplomático entre os Estados angolano e brasileiro. Esta afirmação foi feita na última segunda-feira em Luanda pelo ministro da Justiça Francisco Queiroz, quando apresentava o ponto de situação aos deputados da Assembleia Nacional. O que se nota muitas vezes é tentar esconder o problema essencial, problema interno, problema de gestão, um problema que opõe alas internas dentro da Igreja e transformar isto num problema político, que não é. É um problema interno, gerou uma crise, é um problema que tem implicações legais e por isso o Estado não pode ficar indiferente a essa situação. O Estado deve intervir para defender a legalidade, defender os interesses, quer particulares, quer privados, quer públicos que estejam ameaçados e garantir a estabilidade. Por outro lado, o Estado também deve agir com lisura e com serenidade, com imparcialidade, para que o processo decorra de acordo com o que está estabelecido na lei. Portanto, os deputados foram todos informados deste processo. Uma das palavras que mais se ouviu dos deputados foi de reconhecimento do papel que o Estado está a fazer, de solidariedade para com os esforços que o Estado e o Executivo está a desenvolver e também para a defesa da soberania, uma vez que despropositadamente começou-se também a colocar o problema em termos políticos e diplomáticos. E aí tem a ver com a soberania e o Estado está capaz de defender essa soberania. Francisco Queiroz deu a conhecer que estão em curso 2 processos em instrução preparatória resultantes de denúncias de práticas que indiciam crimes por parte de pastores. Para o deputado e presidente da Casa CE, André Mendes de Carvalho, as questões religiosas por si só não merecem tratamento político, mas sobre a crise na Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, os parlamentares devem ficar atentos às denúncias de eventuais casos de crimes e o setor da justiça cuidar do caso com isenção. Nós, Casa CE, o que pensamos é que a questão religiosa em si mesma não é uma questão que mereça um tratamento político. Nós devemos, sim, prestar atenção para aquelas questões que foram colocadas, de que há crimes que devem ser investigados e a Justiça, naturalmente, cuidar disso com isenção. Já o deputado Boaventura Cardoso, do MPLA, destacou a solidariedade parlamentar para com as medidas do Executivo na resolução do caso Igreja Universal do Reino de Deus. Esta reunião foi consensual. Ouvimos que inclusive os deputados da oposição que aqui estiveram manifestaram solidariedade em relação ao Executivo, ao Estado em particular. Isso é que é gratificante. Portanto, nós vamos aguardar que os processos em curso, portanto, cheguem ao seu fim, para que nós possamos depois agir enquanto parlamentar e não enquanto executivo. O caso Igreja Universal do Reino de Deus em Angola resulta de profundas divergências entre pastores e bispos angolanos e brasileiros sobre a gestão dessa instituição religiosa, com a ala angolana a queixar-se de humilhações, injustiças e discriminação. Instalado em 28 de novembro de 2019, com a divulgação de um manifesto crítico à direção da Igreja no Brasil, o conflito agudizou-se em julho deste ano, quando pastores e bispos de ambas alas se envolveram numa intensa troca de acusações e agressões físicas.